E aí eu falei, pô, vou pro basquete e cadeira de roda, mas uma cadeira de cadeira de roda, pra jogar basquete, é bem caro. E aí tinha uma cadeira toda velha lá, eu falei, pô, vou levar o tio, vamos levar essa cadeira aqui, falar com meu pai, falar com o pessoal lá, que tem o meu tio que é ferramenteiro, pra ver se ele dá um jeito, né? Ele é torneiro mecânico, ver se ele dá um jeito na cadeira pra eu poder jogar basquete. Esse episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile. Oi pessoal, sejam bem-vindos, mais um webcast da Você Está Contratado. Eu e o Gedson trouxemos hoje um atleta paralímpico, o Renato Leite, que tem um monte de história aqui para contar pra gente, né? Principalmente esporte. Capitão da Seleção Brasileira de Vôlei Paralímpico e foi eleito o melhor líbero do mundo em 2014. E acabou de chegar em uma competição internacional na Holanda e está se preparando para Paris em 2024. É isso aí. A gente já está colocando responsabilidade em você aí, Renato. Você está se preparando para nos representar nas Paralimpíadas de 2024. Qual é o nível da responsabilidade? Quantas medalhas de ouro vocês têm, né, no vôlei paralímpico? Eu sou tetracampeão pan-americano e 3 medalhas em mundiais. Que barato, que legal. Como é que começou a tua história do esporte paralímpico, Renato? No esporte paralímpico começou quando eu tinha 18 anos de idade, né? 18 para 19 anos de idade. Eu digo que desde garoto o meu sonho sempre foi se tornar um atleta. E o meu sonho, como das crianças que nascem aqui no nosso país, era se tornar um jogador de futebol. E o esporte sempre foi muito enraizado assim dentro de mim. E a vontade de vencer, de fazer o meu melhor. Só que a gente sabe as adversidades e a concorrência que é o futebol. Eu sempre fui um cara assim muito consciente e sei que às vezes aparecem os problemas, a gente precisa solucionar esses empecilhos, as adversidades. E foi quando, assim, aos 14 anos de idade, por conta da concorrência, de algumas frustrações dentro do próprio futebol, eu acabei falando pro meu pai, eu quero trabalhar, porque meu primo começou a trabalhar muito cedo, com 14 anos de idade. E eu tinha 13 e ainda estava jogando, treinando, né, em escolinha. Eu treinava no Botafogo da Vila Santa Catarina com o professor, o finado Durval, que jogou com Pelé, ponta esquerda do Santos. Pô, que bacana, que experiência legal. Foi uma experiência muito bacana. E ali a gente tentou entrar em outros clubes e sempre algumas frustrações aconteceram. E eu falei pro meu pai, eu quero trabalhar também, que meu primo começou a ganhar muito dinheiro, né? Eu vim de família humilde. E eu vi ele prosperando, eu falei, poxa, eu quero trabalhar também, porque aí eu vou conquistar as minhas coisas. Esquece também. Futebol, né? Futebol, vamos trabalhar. Aí meu pai falou, filho, só não para de estudar, e eu sei que o papai não pode te dar as coisas que você quer e tal, mas, né, graças a Deus a gente nunca passou necessidade assim, fome, essas coisas, mas algumas vontades a gente sempre passou de conquistar algumas coisas. E aí eu coloquei isso na cabeça, meu primo arrumou um emprego para mim e eu estudava de manhã e treinava à tarde, né? Eu meio que parei assim com o futebol de campo, então eu só jogava em âmbito escolar, continuei jogando na época os campeonatos escolares, na década de 90 também tinha os colégios, os campeonatos interescolares eram bem fortes, né? A Taça da ANAP, Copa Jovem Pan. Então eu foquei assim na escola e comecei a trabalhar e ganhar muito dinheiro. Um garoto com 14 anos de idade. Eu até falo um pouquinho da macroeconomia daquele ano, né? 1996. Exatamente. Foi logo quando na mudança aí do Fernando Henrique assumiu, houve a mudança do plano do Cruzeiro para o Real. Isso. A nossa inflação foi praticamente a zero, a valorização da nossa moeda lá em cima. E eu sempre comento isso, porque é uma história bacana. E eu também, hoje, eu trabalho no mercado financeiro. Eu ganhava R$96 por mês. Eu tenho a minha carteira até hoje. 1996, R$96 por mês. E eu fazia R$250 de caixinha por semana. Então eu ganhava muita grana, um garoto de 14 anos. E começamos a prosperar muito forte. Até meu pai achou estranho, né? Falou, que emprego que meu filho está trabalhando. Renato, e agora eu vou te trazer isso, porque eu lembro disso também, porque 96 foi meu primeiro ano de formado. Eu me formei em 1995 e você já ganhava mais do que eu ganhava no meu piso de engenheiro na época. Mas tudo bem, cada um com a sua entrega, né? Você deveria entregar muito bem, né? E a caixinha vinha do quê? A caixinha de você empacotar os pacotes ali, as compras dos clientes. Tá. Então esse mercado era um mercado de alta renda na época, né? Era o Sé Supermercados, fazendo merchan aqui que não existe mais.
Mas foi um aprendizado assim muito gigante, sabe? E de eu ter esse tete a tete com o cliente. Por isso que hoje, assim, eu adoro vender, de tratar bem o meu cliente, de trazer uma experiência bacana. Eu acredito também que foi muito essa experiência de fazer um pacote diferenciado, de ajeitar, de falar, ó, toma cuidado aqui com os ovos, é melhor você levar na frente. E aí, na época, todo mundo... A caixinha, né, era R$1. Você ganhava praticamente R$1 de todo mundo e tinha aqueles clientes que eram os mais concorridos, que davam 5, 10 reais, que eram os meus clientes Os mais mais top. concorridos são ótimo, né? Imagina, o cara entrava, você já corria para atender o teu cliente, né? Conhecia o pessoal. Mas aí eu já ia para aquele lado assim mais afetivo, na resenha, né? Que aí o cara já me chamava. Quando ele entrava, não, eu quero o Renatinho. Aí eu já ia, ajudava ele a fazer a compra, empurrava o carrinho. Olha, cara. Toda essa parte comercial que eu aprendi bastante ali, ó. Foi uma escola ali. Maravilha. Bom, e aí? E aí, aí dali eu fiquei dos 14 a praticamente aos 17, 18 anos. Foi quando um professor, que ele foi meu treinador também algumas vezes, o Antônio Carlos, o Papel, ele assumiu a categoria de base do São Caetano. Ele assumiu como coordenador. E aí ele montou um projeto em Diadema e aí começou a treinar em 2 períodos. E aí, novamente, a minha chama reacendeu. Eu estava jogando na várzea, né? Continuava jogando futebol, assim. Eu sempre fui aquela intensidade do treino, um cara disciplinado. E eu falei, pô, tá aí de novo, eu acho que é a minha chance. Eu vou pedir as contas do mercado, pedir para me mandar embora. Aí eu acabei pedindo, eles me mandaram embora, né? Aí eu fui e comecei a focar novamente no esporte. Falei, tá a chance. São Caetano nos anos 2000 tava com aquela ascensão toda, tinha sido vice-campeão brasileiro, tinha classificado para Libertadores, a cidade de São Caetano investindo. E aí ele montou esse núcleo, onde ele montou um time e ele já coordenava São Caetano. Aí a gente ia daqui para jogar com um time que jogava, já estava na categoria de base de São Caetano. E aqui era a nossa chance de entrar, né? Que era um cara que conhecia o nosso futebol, o nosso trabalho. E aí, nessas idas e vindas, eu digo que viver como esporte no nosso país é bem difícil. E, novamente, aí bateu aquela frustração de acabar o meu dinheiro. E acabando o meu dinheiro, né? Naquela época eu não investia, eu guardava o dinheiro. Deixava na conta corrente ou na poupança parado. E aí, vendo ali o meu pequeno patrimônio se degradando, né? Todos os dias. Encolhendo, né? Encolhendo. E aí eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu posso fazer aqui? Mas continuar com o foco do futebol, mas desenvolver, empreender de alguma forma que eu possa ganhar um dinheiro. E aí foi bem na época, nos anos 2000, foi aquela transição do office boy pro motoboy. E eu sou um cara assim que sempre olha assim a visão, onde é que eu posso ir, onde eu posso... E aí eu tinha um dinheiro, eu falei, já sei, eu vou comprar uma moto. E tinha alguns atletas pessoas que jogavam, que estavam trabalhando numa empresa. E ele falou, Renato, se você comprar... E então eu digo também que eu fui um dos primeiros empreendedores em cima de uma moto. Fui eu também lá nos anos 2000, né? Eu com um monte de pessoas que começaram esse trabalho que hoje a gente vê bastante gente empreendendo em cima de uma moto, em cima de uma bike. Então eu comecei isso aí também há 21 anos atrás. E aí foi quando eu comprei a moto, eu treinava de manhã, saía do treino, tomava banho, pegava meu celular, pegava minha moto e fazia algumas entregas nesse intervalo de tempo, que o treino era das 8h30 às 10h20, mais ou menos. Então eu começava das 11h e ia até umas 3h30 da tarde. Só que aí antes eu já almoçava e ficava então em torno das 11h30 até umas 3 da tarde. Então, da rua, de onde eu já estava fazendo o trabalho, eu já voltava direto para o campo, né? Para fazer o treino da tarde. Aí foi numa dessas indas e vindas, comecei a ganhar um dinheiro, empreendendo em cima da moto. Só que aí aconteceu o imponderável, né? Eu sofri um acidente, que eu acredito que era para ter acontecido. Foi um acidente muito grave. Eu tentei desviar do carro, não tinha semáforo na época, era uma conversão, eu não acabei vendo o carro. Eu fui fazer uma conversão, era por volta da hora do almoço, mais ou menos, 12h15. Foi na Água Espraiada. Antiga Água Espraiada, hoje é Roberto Marinho. Inclusive, antes, não sei se vocês lembram, tinham aqueles retornos sem semáforos, né? Era um retorninho que tinha. Hoje não existe mais. Depois de muitos acidentes, eles tiraram todos esses retornos sem semáforos.
E aí eu vi o carro, era uma D20, eu desviei dele e ele acabou desviando para o mesmo lado. Por isso que eu digo que era para acontecer, porque era uma via de 5 faixas, eu saí dele para a segunda e terceira faixa e ele também se assustou e acabou desviando para o mesmo lado que o meu. E aí eu acabei perdendo a minha perna direita. Só que ali a minha reabilitação foi dentro do próprio hospital, eu não perdi na hora, isso foi muito bom assim para me preparar psicologicamente, né? Imagina um garoto de 18 para 19 anos de idade, querendo ser jogador de futebol, pois é. Querendo ser jogador de futebol e perder o principal instrumento, né? Que é do seu sonho. Uhum. Então eu acredito muito nisso, assim, a minha preparação, Deus colocou para que eu voltasse com a perna, que os doutores ali, eles reconstruíram a minha perna e eu fiquei 23 dias internado e com a minha perna. Foi quando eu, né, conversando com os médicos e entendendo todo o cenário mesmo. Por isso que eu digo que na vida a gente precisa tomar as decisões e mais de... Eu acredito que 100% do nosso destino estão nas nossas escolhas. Então eu que escolhi, eu falei pro médico, eu falei, doutor, eu acredito que é muito melhor amputar minha perna, vai dar chance para tratar outra pessoa no meu leito, tá? Eu já tinha essa consciência. E estudando também, né? Porque meu pai começou a me abastecer com materiais de reabilitação, um fisioterapeuta também, por isso que eu digo que o poder da informação, ela transforma as pessoas. Então você tem que ser uma pessoa, né? Uma esponja, que eu digo, para você absorver bastante coisa durante o seu dia, aprender, mas o que você aprendeu, você precisa também transformar a vida de outras pessoas, repassando a informação, essa informação boa. Então foi isso que aconteceu. Através do estudo, através do fisioterapeuta, começou a me mostrar o esporte paralímpico. E é por isso que eu digo dessa preparação. Talvez se eu tivesse perdido a perna no mesmo dia, a minha cabeça, o meu choque emocional seria totalmente diferente. E aí eu fui preparado, sabe? Eu fui trilhando esse caminho e já vendo, por isso que eu falei pro doutor, eu falei, eu acredito que é melhor amputar minha perna. E pro médico, a amputação é como se fosse uma derrota no esporte ou na sua carreira, no seu trabalho. Porque também ali você tá como uma cobaia, né, para eles, porque eu estava no hospital de residência. Tinha um doutor, o head, de toda a operação dentro do hospital, mas tinha mais de 10 residentes. Entende? Então o pessoal estava ali estudando o meu caso também. E aí eu que tomei essa decisão. E aí no dia eu liguei pro meu pai no dia 24. Falei, pai, vem aí, se você consegue vir aqui para assinar o termo, que parece que surgiu uma vaga amanhã. Foi no dia 25/1 de 2002, dia de aniversário de São Paulo. Aí meu pai chegou, assinou, eu e ele já era de maior, né? Uhum. Eu e ele assinamos lá o termo e dia 25 eu amputei a minha perna. No dia 27 eu já estava em casa. E aí já com aquela consciência que eu realmente iria me recuperar dentro do esporte, porque aí eu enxerguei um cenário assim incrível, sabe? Depois que eu ganhei de presente uma fita cassete das Paralimpíadas de Seul, se não me engano. Acho que foi de Seul. Não, de Seul não, foi de Barcelona. E aí eu vi lá, né, os deficientes visual correndo, nadando, o amputado saltando, correndo. E o cadeirante também jogando basquete, correndo com a cadeira. Eu falei, se esses caras fazem, por que eu não vou fazer? Aí foi por isso que eu falo também que o esporte é uma grande ferramenta de reabilitação e inclusão. Foi onde eu fui reabilitado, o esporte. E por que o vôlei? Então aí o vôlei, na verdade, foi assim... eu digo que para toda adversidade existe uma estratégia. E para todo problema a gente precisa focar na solução. Às vezes a gente não sai rapidamente de um problema porque a gente fica remoendo ali o problema. Por que é comigo? Por que é desse jeito? Não, só aconteceu o problema, vamos focar na solução. E esquece, e graças a Deus eu sempre fui assim, né? Por ensinamentos do meu pai e acredito também por coisa inata mesmo, né? Nata. E aí, novamente, foi por conta de uma frustração que eu escolhi o vôlei. Eu entrei de cabeça dentro do movimento paralímpico. E aí a minha intenção era o quê? Eu sem uma perna, eu falei, eu com a prótese eu quero correr, que eu corria bem. Só que eu sem a perna eu vou entrar de cabeça nisso. Qual que é o esporte que eu não preciso ter perna na minha cabeça? Era a natação. Aí eu falei, vou pra natação. Comecei a treinar, aí entrou em reforma a piscina do Centro Olímpico. Eu falei, agora... Aí uma frustração, né? Eu falei, e agora? Eu vou fazer o quê?
E aí eu ficava, meu tio me levava às 8 da manhã para fisioterapia, eu ficava das 8 da manhã às 5 da tarde. Eu fazia fisioterapia das 8 às 9 e ficava fazendo esporte o dia todo. Lá no Lar Escola São Francisco, eu ia pro Centro Olímpico também, que lá tem uma entidade, né, esportiva paralímpica. Eu ficava lá o dia inteiro. E aí eu falei, vou pro basquete e cadeira de roda, mas uma cadeira de cadeira de roda, para jogar basquete, é bem caro. E aí tinha uma cadeira toda velha lá, eu falei, vou levar o tio, vamos levar essa cadeira aqui, falar com meu pai, falar com o pessoal lá, que tem o meu tio que é ferramenteiro, pra ver se ele dá um jeito, né, ele é torneiro mecânico, ver se ele dá um jeito na cadeira pra eu poder jogar basquete. E aí ele arrumou a cadeira, uma cadeira velha que tinha, e aí eu comecei a jogar, a brincar de basquete lá com o pessoal. E aí eu fazia basquete, tênis de mesa em cadeira de roda e tênis de mesa também... tênis em cadeira de roda e tênis de mesa em cadeira de roda eu fazia, porque ainda não usava a prótese, né? E fazia o basquete. E aí ia ter uma competição em Goiás. E aí eu fui para Goiás, eu amputado, 19 anos de idade, alto, forte. Cheguei lá de cadeira de roda para jogar o tênis de mesa. Eu fui medalha de prata na minha classe, que era a classe 5, né? E aí lá eu conheci uma gama de outros esportes, aí os caras me viram lá e falaram, não, você vai jogar tênis de mesa em cadeira de roda, você vai jogar futebol de amputado, ainda mais que você jogava futebol e tal. Aí nesse campeonato eu joguei tanto futebol quanto eu fiz amizade lá com o pessoal, eu joguei futebol pelo time de Santos. E a gente ficou em terceiro lugar, né? Ficamos com a medalha de bronze, eu fui super bem no futebol, era uma modalidade, eu falei, me achei. Só que aí o futebol não é paralímpico. E assim, quando eu entrei de cabeça no negócio, eu falei, eu quero uma coisa que eu quero projeção e carreira, né? Pelo potencial que eu tinha. E aí eu falei, o futebol não é paralímpico, então não é o esporte que eu quero. O esporte que eu quero, eu vou me protetizar, eu vou pra corrida. Eu vou me dar bem nos 100, 200 metros rasos. E aí eu me protetizei, comecei a fazer corrida até pros meus amigos, os meus familiares também, né? Ter mais motivação, entusiasmo. Falar, o Renato realmente... se reabilitou, fazer o que eu fazia antes, sabe? E aí na corrida, eu cheguei a correr a São Silvestre, corria em 2002 também, no final de 2002 eu corri a corrida que se chama Santo Reis em São Caetano do Sul. E aí foi bem legal que a família toda tava lá me vendo. No final eu cheguei e desmaiei, sabe? Foi de emoção também, por falta de hidratação. Então essa foi a minha primeira corrida, foi muito legal também, assim, que as pessoas, vários amigos, né, que jogavam comigo, pessoas próximas, os meus familiares, e aí foi bem emocionante. E eu comecei a correr 100, 200 metros, só que para eu ter índice internacional, eu tinha que ter um equipamento muito caro, e naquela época o Comitê Paralímpico estava engatinhando, os caras não financiavam nada, era por sua própria força, o patrocínio, e o movimento paralímpico nos anos 2000, 2002 ali, poucas pessoas conheciam, né? Ainda era uma coisa ainda que era um bebê. Quente, né? É. Ou nada, né? Próximo a nada, né? Próximo a nada. E aí foi quando o vôlei chegou no Brasil, no final do ano de 2002. E aí foi onde deu essa frustração de novo. Para eu conseguir 2003, 2002, para eu conseguir resultado, eu preciso de equipamento. E como é que eu vou financiar esse equipamento? No Brasil, beleza, nos 100, 200 metros rasos na minha categoria, tinham 4, 5 amputados que corriam. Eu ganhava, mas e para eu alavancar e ter projeção de carreira? Eu não tinha, ficou parado nisso. Foi quando o vôlei chegou em novembro de 2002. Aí eu joguei o primeiro torneio. Sou um desbravador também do vôlei paralímpico no Brasil. E ali eu enxerguei realmente o cenário. É uma modalidade paralímpica, modalidade nova no nosso país. Estava em ascensão gigantesca, porque o vôlei tinha sido campeão, né? O vôlei convencional tinha sido campeão da Liga Mundial, tinha vindo de uma medalha de ouro de Olimpíadas passadas. E ali já chegou com patrocínio, uma modalidade nova no movimento paralímpico, e chegou com patrocínio do Banco do Brasil na época, entendeu? E ali eu falei, aqui é o meu foco. E aí foi onde eu... Benefícios lembra difícil, não é mesmo? Só que não. As empresas que almejam atingir um resultado superior sabem que o time representa um importante ativo para o seu negócio. Bom, pensando nisso, oferecer benefícios para os colaboradores é algo cada dia mais necessário e diferenciador, mas pode ser um grande desafio. Por isso eu te apresento a Swile, benefícios inacreditáveis que você pode oferecer. Acesse já o site que se encontra na descrição desse podcast e conheça mais.
os verdadeiros benefícios que chegaram para simplificar a vida de todo mundo. Que é, do teu depoimento todo até agora, isso que tá muito claro, né? Foco no que você queria. Determinação, né? Você Vamos encontrar o caminho. Não teve nenhum impedimento de nada para você, né? Você queria ser um atleta de alta performance antes do acidente e isso não te impediu de nada. Pós-acidente, você continuou querendo ser esse mesmo atleta, né? Sim. E aí a tua visão de planejamento de futuro é uma coisa impressionante, assim, né? Nos deixa... Eu tava aqui quieto te ouvindo porque Mas eu quero explorar agora outro aspecto. Vamos... Aliás, não é outro, não é o mesmo, né? Você é PCD. Sim. E você, obviamente, abraça a causa, já nos deu vários exemplos offline aqui de como você trabalha com isso. Que recomendações você dá para quem não é, para interagir e para também se engajar com a causa de alguma maneira? Eu digo, um dos meus propósitos, dos propósitos dos nossos negócios é engajar cada vez mais o PCD, principalmente no mercado de trabalho, fazer com que mais pessoas voltem a produzir para o nosso país, se tornar um país mais próspero. E a gente sabe, eu sei muito bem que, por exemplo, em décadas anteriores tinham pessoas que eu perdia o dedo, ou a mão, ou o pé e brigava para se aposentar, né? E eu, na verdade, também naquele ano, lá no 2002, foi quando foi criado na Previdência Social a reabilitação profissional. E eu pedi baixa da minha aposentadoria, saiu até uma matéria no Estadão na época, em 2002, falando que um garoto de 19 anos pediu baixa da aposentadoria. Minto, na verdade a matéria não saiu em 2002, foi em 2004. Eu fiquei 2 anos aposentado. Em 2004 eu pedi baixa da aposentadoria porque eu queria voltar, né? Essa vontade de voltar a produzir, voltar a trabalhar e não ficar engessado recebendo lá por exemplo, o meu pecúlio, o salário mínimo que eu recebia na época, mas não podendo se desenvolver em outros aspectos. Mas eu queria realmente mostrar isso para as pessoas, sabe? Que a gente tem condições de fazer melhor, de voltar a produzir e eu acredito muito nisso. E é o meu desejo, que o nosso país seja cada vez mais próspero, que os empresários dê cada vez mais empregos, né? E eu digo assim que o engajamento da pessoa com deficiência para a pessoa que não tem deficiência não tem diferença nenhuma em relação ao tratamento. Existem as particularidades de cada deficiência, né? Principalmente assim, para o deficiente visual, uma pessoa que usa uma cadeira de roda, as particularidades ali talvez da acessibilidade ali do âmbito de trabalho, do prédio. Mas assim, o tratamento é como você tratar uma pessoa mesmo, realmente, entendeu? De você ter o carinho, ter a reciprocidade, a empatia que eu digo. Trate a pessoa do jeito que você quer ser tratado. Eu costumo dizer que tem muitas pessoas que reclamam muito, né, não da vida, mas reclamam, por exemplo, dos governantes, de alguma coisa que está errada, que pessoas tá fazendo errado, mas não faz do jeito certo. Aí eu costumo dizer para fazer uma autoanálise, uma autocrítica. Que isso, inclusive, está até no livro do Pequeno Príncipe, né? E você faz uma autoanálise, você está fazendo tudo isso que você quer que as pessoas fazem? Você está fazendo a coisa certa? Você está transbordando energia boa? Você está acolhendo ali o ser humano? Está tendo empatia pelo seu amigo? Está tendo paciência com a sua esposa, com os seus familiares? É isso que você está plantando? Se você estiver plantando isso, com certeza as pessoas que estão ao seu redor vão plantar isso. Isso aí vai ser um exército fazendo coisas boas. E a tendência do o nosso mundo, o nosso país mudar com isso, né? Só que a gente primeiro precisa fazer essa autocrítica, autoanálise, mudar o nosso redor. Às vezes a gente só faz a crítica, porque o fulano não faz isso e aquilo, mas será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu estou plantando bem, fazendo, né? Levando essa energia realmente que eu quero para frente? Então, é isso. Eu digo que o tratamento é igual, é só verificar relacionado às particularidades mesmo da deficiência, a particularidade que eu digo de alguma ajuda, né, que cada deficiência
precisa ter ali. Perguntar para a pessoa o que ela precisa, né? O que ela quer, né? Exatamente, Tipo assim, não fica criando e nem tentando entender Adivinhar, uma coisa que você o que você não entende, né? Pergunta para a pessoa do tipo, você está confortável, né? Nessa posição, nessa cadeira, você precisa de mais alguma Precisa coisa? de mais alguma ajuda? Eu tô aqui à disposição. É o que eu puder fazer, eu tô aqui para te ajudar, né? Claro. Acho que é... E o Renato é empresário também. É. Renato também é empresário. Aliás, desde lá de trás, né? Não, ele começou a ser empresário com 14 anos de idade, né? Era empacotador, né? O mercado financeiro tinha a tela dele ali. Então, fala um pouquinho do que você faz hoje, né? Nesse papel de empresário. E aí depois eu quero correlacionar e ver aprendizados teus do esporte para a empresa e vice-versa, e explorar um pouco essa conversa aí. Tá. Mas, Hoje eu trabalho no mercado financeiro há 12 anos. Eu sou formado, tenho 2 formações. Eu sou pós-graduado em atividade física adaptada. Né? Eu sou professor também de educação física, com pós-graduação na Unifesp em atividade física adaptada. E eu também sou formado em comércio exterior, Comex. E eu trabalho há 12 anos no mercado financeiro com negócios internacionais. E hoje nós temos uma fintech que chama Concept Financial Bank, onde nós levamos soluções financeiras para os nossos clientes. Né? A nossa intenção é levar essa solução, dar um atendimento personalizado a um país tão grande. Que estão no comércio exterior. Não só no comércio exterior hoje. Eu sou o head da operação dentro da minha empresa, eu sou o head da operação dentro da área de negócios internacionais, clientes do comércio exterior. Mas hoje o meu business cresceu relacionado ao mercado financeiro, né? Levar outros produtos financeiros também para os nossos clientes. Porque é uma pequena parte dos clientes que operam nessa modalidade, comércio exterior, que precisam fechar câmbio, importação, exportação, alguma prestação de serviço ou investimento lá fora, ou o filho que está estudando. Então, eu monto a operação para essa consultoria de montar a operação ali, de pegar os documentos, né? Tentar viabilizar para que o cliente pague uma alíquota menor de impostos, fazer um enquadramento da natureza e aí efetuar o pagamento também. Mas a nossa fintech, eu digo hoje que eu sou um especialista em solução financeira, entender a dor ali dos nossos clientes, né, do empresário ali e levar uma solução, um capital de giro mais barato, entendeu? Vamos trazer para a liderança. Você é o capitão da seleção de vôlei paralímpico, né? E então, obviamente, isso é um papel de liderança, né? Me fala de aprendizados neste papel, no esporte. Sim, o esporte, eu digo assim que o esporte tem as vertentes muito coligadas a qualquer área de trabalho. Então, o esporte, o que eu trago do esporte para dentro do mercado de trabalho, assim, para dentro dos meus negócios, ou quando eu também trabalhei como CLT. Eu sempre digo para as pessoas, faça o seu melhor, não importa as circunstâncias. Então o esporte, ele ali toda hora num jogo ou num momento decisivo, você precisa ser resiliente. Às vezes você erra uma bola, um ponto decisivo, mas você precisa esquecer e já pensar no próximo ponto, no ponto futuro, e você ser resiliente ali em tão pouco tempo. Aquilo que eu falei desde o começo, né? O problema. Tem um problema, a gente precisa solucionar rápido. Se você ficar remoendo o problema, você vai se afundar. Então isso é muito importante também dentro de um contexto aí empresarial, dentro do contexto das empresas. Você falou de ponto futuro e você já falou, você não usou esse termo, mas você falou disso antes também, né? Quando você vislumbrou a oportunidade de comprar uma moto e começar a trabalhar com isso, né? Então, olha só que interessante. E a gente escuta, em futebol, pelo menos eu escuto, né? Eu acho que a gente frequenta e ouve mais. O jogador bom é aquele que consegue antecipar onde é que a bola estará, né? E não fica esperando a bola chegar nele, mas ele sabe onde a bola estará e de alguma maneira magicamente se coloca ali. Né? Então essa coisa do ponto futuro, de você vislumbrar quais são as perspectivas no negócio, né, para frente e se posicionar antes dos demais. Sim, isso é muito importante, é a leitura, né? Isso aí é uma das coisas realmente que existe num jogo, num campo de batalha. Do contexto. A leitura de jogo e a leitura do contexto ali, que é onde você acabou de colocar super bem. Isso aí tem grandes similaridades aí, tanto no esporte quanto nos negócios. Renato, e sabe uma outra coisa da tua personalidade que me vem assim? Escolhas.
o tempo todo eu tô te vendo, você fez, né, a tua trilha aí de vida aos 13 anos, pedindo pro teu pai, eu quero começar a trabalhar. Você passou a tua vida inteira fazendo escolhas, né? Inclusive a escolha de comprar uma moto para empreender como motoboy, e depois o acidente que aconteceu também em função disso, né? Você mesmo trouxe pra gente dizendo, sei lá, tinha que acontecer, destino, não sei qual a palavra adequada. Mas você passa... Esse ano você completa 40 anos de idade, né? Sim. Você passa a tua vida toda fazendo escolhas, né? É a escolha do esporte adequado, é a escolha da prótese adequada, é a escolha das pessoas que estão no teu entorno fazendo negócio contigo, dos teus clientes. É verdade. Né? Você passou a vida inteira escolhendo, né? E eu quero entender da tua parte, assim, o que você projeta, né? Olimpíadas 2000, Paralimpíadas 2024, como é que é a tua cabeça, né? O que vem aí pela frente? Sim, aquilo que eu falei, assim, eu acredito que 100% dos nossos destinos estão nas nossas escolhas, e todas as pessoas, ela tem essas opções, né, de escolher a coisa certa ou errada, de fazer esse planejamento, de fazer uma leitura para tentar escolher a coisa certa. Não é sempre que você vai escolher a coisa certa, mas se acabou escolhendo uma coisa errada ali numa leitura dentro do contexto habitual e certo, se acontecer algum problema, já seja resiliente, já foca na solução e dá a volta por cima. E é isso, 100% eu acredito do nosso destino é sempre as escolhas. E a minha escolha, eu pretendo encerrar minha carreira em 2024, na Paralimpíada de Paris, né? O meu segundo filho tem 2 anos de idade, vai completar 2 anos de idade agora. É um bebê que veio na pandemia e o outro já me viu jogar em alto nível, já foi em competições internacionais. Esse só me viu jogar ainda, eu acredito que 2 anos já começa a ter um pouquinho de lembrança, né? Eu sempre levo ele nas competições, mas eu quero que ele veja o papai dele ainda jogar em alto nível. Aí ele vai estar com 4 para 5 anos de idade, eu acho que a lembrança vai melhorar um pouquinho. Esse é o meu planejamento, encerrar a minha carreira em 2024, né? Esse ano tem um ano de Mundial, nós voltamos da Holanda agora, que foi um torneio intercontinental lá em preparação, apesar que não estava as principais equipes do cenário mundial, faltou o Irã e a Bósnia, mas a gente ficou com a medalha de bronze e assim, estamos nos preparando, né? Precisa melhorar, no meu ponto de vista, melhorar ainda um pouquinho mais ainda o intercâmbio, principalmente das nossas seleções, porque faz diferença você jogar a preparação, né? Você tá jogando em alto nível, faz muita diferença. Eu faço a comparação do futebol brasileiro com o futebol europeu, parece que é outro esporte. Uhum. Então, os atletas que estão fora, eles jogam alto nível o tempo todo, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem as competições regionais, tem o Campeonato Brasileiro, que é uma vez no ano, mas, por exemplo, os jogos de alto nível mesmo sempre é da semifinal em diante, né? Então lá não, lá o nível é bem equiparado. Uhum. É o que acontece aqui no nosso futebol também, por isso que eu faço essa comparação, sempre bato essa bola com o treinador e com o pessoal da confederação. Sabe, eu trazer algo que eu vi, a gente visitou o Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo e interagindo com atletas e com técnicos, né? E também ouvindo você agora, né? Da tua busca pelo esporte correto. A gente viu isso lá muito também, né? Depoimento de atletas e de técnicos dizendo o esforço que eles fazem para encontrar o esporte onde eles realmente vão ter um alto desempenho. E para mim, e aí eu tenho que fazer um paralelo com empresas também, assim, né? Porque as empresas são muito rápidas em demitir uma pessoa. Em vez de buscar a posição onde aquela pessoa pode brilhar. Vai dar o melhor, Pode dar realmente, né? Pode desabrochar e dar o melhor dela, né? Sim. E a gente viu isso de uma forma assim tão clara e tão bacana no esporte paralímpico. Quase natural, né? Porque é uma experimentação, né? Você se experimenta o tempo todo, né? Tipo, não dei certo, mas não é o que eu quero fazer para brilhar, né? Então Exatamente. É isso assim. E você é uma pessoa, acho que você tem no teu, não é nem no subconsciente, no teu consciente, né? Eu nasci para brilhar, né? Uhum. Então, e você quer fazer isso, e você fez isso, e você vai continuar fazendo isso. Peraí, conta um momento do esporte desse assim, bacana, que te arrepia de contar e de lembrar.
O momento que mais me arrepia foi a final do Pan-Americano de 2007, Brasil e Estados Unidos. Onde era? Foi no Rio de Janeiro. Ali é o ápice do atleta chegar nos Jogos Paralímpicos, Olímpicos ou jogar uma Copa do Mundo. Né? E ali é onde a gente conseguiu ultrapassar uma outra bolha, uma ultrapassagem de uma outra bolha na minha carreira esportiva, que foi chegar aos Jogos Paralímpicos de Pequim 2008 e ganhar dos Estados Unidos, que na época era a potência na América, né? Que a gente tinha perdido em 2003 e foi uma final épica. E aí estavam os meus pais, a minha namorada, que é minha esposa, né? E aí foi muito legal, assim, o ginásio lotado e foi um jogaço. 3-2. Vocês achavam que iam vencer? Achamos, eu sempre... Porque a gente perdeu o primeiro jogo de 3-0. Nossa. E assim, eles eram hiper favoritos. Mas assim, a gente acreditava muito, né? De falar, a gente vai ter que tirar lá de dentro. O negócio tá muito difícil, mas é um jogo só. Um jogo só, eu sempre digo, assim, quando existe playoffs, a melhor equipe, ela sempre vai ganhar. Ela vai levar uma certa vantagem, porque aí a média sempre vai ganhar, né? A sua equipe é melhor. Agora, num jogo só, eu acredito muito ali no 50-50. Vai ganhar quem tiver mais vontade, quem tiver mais determinação, quem tiver com sangue no olho ali, entendeu? Porque é um jogo só, o negócio para você mudar a história, não dá tempo. Então a gente acreditava muito nisso, sabe? Até que a gente falou, eu quero, eu posso, eu faço, vamos fazer acontecer dentro da quadra, que é hoje. E deu certo, sabe? Dá pra ver porque ele é o capitão da seleção, não? Isso que eu ia te perguntar. Na época você já era o capitão desse time vencedor ou não? Esse time aí tinha o capitão Mauro Vilarinho. Eu não era o capitão catarja, mas eu já jogava de titular e ele era o banco. Dentro da quadra eu era o capitão. Porque quando o capitão tá fora, tem que ter o capitão dentro de quadra, né? Então eu sempre fui assim, um líder nato na minha vida e já na quadra eu era o capitão. Uma coisa que meu amigo Marcelo Nóbrega sempre gosta de fazer, quem que você está preparando para ficar no seu lugar depois de 2024? Boa pergunta. Plano de sucessão. Plano de sucessão do vôlei paralímpico. Pode falar pra gente, não precisa falar nome, né? De repente isso não tá nem explícito lá com o teu pessoal, mas assim, você já tem na tua cabeça do tipo, quem é a pessoa, quem é o Renato Leite do futuro? Claro, tenho sim. Tá. O nosso time mudou bastante aí do último ciclo para agora, né? Teve cerca de 50% de mudança. Por isso que eu digo que o resultado foi muito bom, né? Você vir com uma mudança assim de garotos novos, numa outra metodologia de jogo e conquistar também ainda um resultado, um pódio a nível internacional, é de se louvar. E eu vejo assim pessoas com lideranças dentro do time. E eu falo, né? Os jovens chegam, eu falei, vocês têm que chegar e vocês têm que me atropelar, porque ainda eu continuo deitando em vocês, pô. Qual é a idade média do time hoje? A idade média hoje do time tá em torno de 30, se não me engano, 32 anos. Mas tem uns garotos novos, tem um de 21 que foi muito bem lá, jogou muito bem, jogou de titular o tempo todo. O Thiago é meu companheiro de equipe, foi muito bem. Metade da sua idade. Tem um outro de 24, tem um outro de 27. Mas a média do time está em torno de 32, 33 anos, mais ou menos. Vamos pedir um recado final agora pro Renato, então? 20 anos como atleta de alta performance. Né? Não é pouca coisa, não. Nesse esporte, né? Porque ele começa lá no início, né? Exatamente. Você criança, né? Não, e com certeza ele vai inventar outra coisa para depois do vôlei. Não vai aguentar parar. Então, Renato, para fechar, dá uma mensagem final aqui para quem está ouvindo a gente. A mensagem final é agradecer aí vocês pela oportunidade de divulgar um pouquinho, falar do movimento paralímpico, né? Dos nossos negócios, um outro projeto que está para acontecer que eu comentei em off aqui com vocês. Que é um projeto aí grandioso e audacioso aí que nós estamos querendo fazer, que é impactar realmente a vida das pessoas, principalmente todo o movimento paralímpico, e fazer com que eu acredito muito nesse propósito, fazer com que pessoas, principalmente pessoas com deficiência, volte a produzir para o nosso país, que é o lançamento de uma fintech focada em todo esse ecossistema que nós falamos, principalmente financeiro e para a área de reabilitação. E a mensagem que eu digo assim para as pessoas
que o milagre está dentro de cada um de nós, né? Quem não acredita em milagre, mas pode ter certeza que eu sou um milagre, vocês são um milagre, tenha certeza disso. E, na verdade, o milagre está dentro de cada um de nós. E não espere acontecer, faça acontecer. Isso é o verdadeiro milagre. É você não esperar, né? Porque a única coisa que cai do céu é chuva. Então você tem que ir e batalhar e fazer acontecer para que as coisas se tornem um milagre da dádiva divina, que eu acredito muito nisso, né? A nossa vida é um milagre, a gente acordar todos os dias, a gente tem que agradecer muito a Deus e produzir por isso. Muito bom, Renato. Super obrigado pela conversa conosco e tenho certeza que eu e Jedson estaremos torcendo por você. Vamos lá, vamos lá. Vai Brasil, com certeza. E obrigado por nos representar, né? Obrigado por ter ido da Holanda, obrigado por estar aí firme e forte, sendo exemplo para uma garotada, né? Bacana, muito bacana. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Esse episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile.